Rescisão indireta é quando o empregador, ou seja, a empresa, o patrão, comete uma falta grave contra o empregado, de modo que fica insustentável a continuidade da relação de trabalho. Nesse caso, a legislação permite que o trabalhador rescinda o seu contrato de trabalho de forma indireta. É como se o trabalhador desse uma justa causa no patrão dele, uma falta grave que ele tenha cometido. A rescisão indireta garante todos os direitos do trabalhador, diferente de uma demissão. Por exemplo, todas as verbas rescisórias, o levantamento do FGTS, o seguro-desemprego, tudo isso é garantido numa rescisão indireta. Já na demissão, diversos direitos não são garantidos. O que a gente vê muito no nosso dia a dia é que acontecem certas coisas na relação de trabalho do empregado, ele se sente incomodado de continuar trabalhando na empresa, não consegue sustentar o tempo de trabalho ali e ele pede demissão. Sendo que muitas vezes cabe uma rescisão indireta. Então é muito importante, antes de sair da empresa, seja por qual motivo for, o empregado procurar uma orientação jurídica para saber se de fato o único caminho é pedir a demissão ou se é um caso de rescisão indireta. Sim, é fundamental que tenha existido a falta grave para que o empregado possa rescindir de forma indireta seu contrato de trabalho. E a falta grave não é aquilo que o empregado entende como ser grave, é aquilo que a lei e a jurisprudência entende como grave. Lá no artigo 483 da CLT tem determinado o que é considerado falta grave. Eu vou citar o mais comum, que é quando o empregador, seja o patrão, a empresa, descumpre algum dever dele advindo do contrato de trabalho. Do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando dos direitos trabalhistas. Por exemplo, quando o empregador deixa de pagar o salário do empregado. O atraso, ele é entendido pela jurisprudência que não é uma falta grave se o atraso for pequeno. Agora, se o empregador deixa de pagar 2, 3, 4, 5 meses de salário, isso é considerado falta grave. Então, o trabalhador tem o direito de rescindir o seu contrato de trabalho de forma indireta. Por exemplo, é muito comum a gente ver isso no futebol. O pessoal que acompanha futebol já deve ter percebido a questão dos famosos 3 meses de salário atrasado. O clube está prestes a cumprir 3 meses de salário atrasado, ele vai lá e paga um salário. Por quê? É para não perder o jogador. Porque é pacificado na jurisprudência que, no caso do jogador de futebol, 3 meses de salário atrasado configura rescisão indireta. Ou seja, ele pode dar, entre aspas, uma justa causa no clube, sair do clube e o clube perder o passe do jogador. Então, por isso que dificilmente os clubes de futebol deixam de pagar o salário, e aí eu estou falando do salário que está lá escrito na CLT, ou seja, na carteira de trabalho dele, do jogador, por mais de 3 meses. Quando a gente vê casos de um salário, a mídia vai e divulga, o salário está atrasado 7 meses, 8 meses. Na verdade, o que está se falando é do direito de imagem do jogador. O salário, dificilmente, o clube deixa de pagar mais de 3 meses, justamente para não incorrer nessa rescisão direta. Quando deixa, a gente vê vários casos aí do jogador saindo do clube sem pagar nada. Eu estou falando do salário como exemplo, mas outras obrigações que eles deixam de cumprir, a empresa, o patrão, também pode ser considerada falta grave. E aí eu vou dar uma dica de ouro tanto para as empresas quanto para os trabalhadores. Estou falando aqui do recolhimento do FGTS. A ausência do recolhimento ou o atraso reiterado do recolhimento das parcelas do FGTS pode sim configurar rescisão indireta do contrato de trabalho. As empresas muitas vezes acham que pode deixar de recolher o FGTS porque não vai ter problema nenhum e lá na frente o trabalhador entra com um pedido de rescisão indireta pedindo todos os direitos dele do período inteiro. Isso complica bastante o financeiro da empresa. Do mesmo modo, o trabalhador muitas vezes não sabe que a ausência do recolhimento ou o atraso reiterado desse recolhimento causa rescisão indireta. Por isso, empresas não devem nunca deixar de recolher o FGTS e os empregados, os trabalhadores, antes de sair de uma empresa, tem que ir lá no site da Caixa, pega o extrato e confira se está tudo lá recolhido da forma correta. E uma última dica que é, na verdade, reforçando o que eu já falei. O trabalhador nunca deve pedir demissão antes de procurar o advogado. O que mais a gente vê no nosso escritório é o trabalhador sofrendo alguma questão na empresa, às vezes até mesmo assédio moral ou assédio sexual. O trabalhador não aguenta, pede demissão e depois vai procurar o advogado para correr atrás dos seus direitos. Em alguns casos, é possível sim a gente reverter essa demissão em uma rescisão direta, mas é muito mais difícil. Então, é fundamental, mesmo que esteja passando uma situação difícil no trabalho, antes de pedir demissão, pedir para sair da empresa, procurar um advogado, porque pode ser o caso de rescisão indireta. E a rescisão indireta tem os seus procedimentos. Em alguns casos, o pedido da rescisão indireta tem que ser imediato.
Por exemplo, você sofre um assédio moral, seu patrão te xinga, te humilha na frente das pessoas, você tem que dar rescisão direta para ele no momento, no ato. Você não pode esperar 2, 3 meses, porque isso vai configurar um perdão tácito e você perde o direito da rescisão indireta. Então é fundamental, quando acontecer um problema na empresa, você buscar uma orientação jurídica.